Direto de Brasília, com Eliane Cantanhede. Oi, Eliane, bom dia. Oi, bom dia, Raíssen, bom dia, ouvintes. Começamos aqui com a manchete principal hoje do Estadão, alertando que do clima tenso em Brasília, especialmente depois do governo ter detectado ameaças de novos atos golpistas para hoje, né, Eliane? Sim, foi uma conclamação clara a esses atos. Eu mesma recebi ontem à noite já a convocação que está circulando na internet. Me mandaram uma cópia, a conclamação das pessoas para irem, voltarem a Brasília, quebrarem tudo, e não só em Brasília, mas em vários pontos do país. Além disso, você teve ontem, a informação oficial de que 3 torres de energia no país foram vandalizadas. Não houve queda de energia, mas houve sim uma ameaça de queda de energia, porque nas 3 torres, no extremo norte do país, em Rondônia, e no sul do país, Paraná, Santa Catarina, houve essa ação terrorista, no mínimo terrorista, porque não havia condições meteorológicas, não houve nada de chuva, nada de temporal, nada que justificasse a queda dessas torres. Então, a coisa continua fora de controle, há muita gente presa, mas há muita gente solta. Por quê? Porque quem está preso são esses alucinados. Mas que os mandantes, os financiadores estão soltos e são capazes de qualquer coisa. São criminosos de alta periculosidade, né? A gente viu ontem um material extenso que foi feito pela sucursal de Brasília do Estadão até altas horas da madrugada, coletando dados da própria internet, os filmes, os vídeos, os áudios daquelas pessoas que estavam envolvidas nisso, né? E são pessoas completamente fora da realidade. Uma senhora idosa dizendo vamos quebrar tudo, com uma roupa verde, colada no corpo, parecia uma coisa de desenho animado, né? Uma outra ex-miss na Paraíba, ex-mulher de um prefeito petista, a mulher com um monte de plástica, com uma cara toda deformada, homens completamente alucinados e, gente defecando nas mesas mesas históricas, do mobiliário histórico, do Palácio do Planalto, do Congresso, do Supremo. E agora a gente está vendo isso. A AGU, a Advocacia Geral da União, acionando o Supremo para providências contra a possibilidade de novos atos. E, inclusive, né, dessa vez o Batalhão de Guarda Presidencial foi acionado, vai ter que trabalhar, justificar o seu salário, justificar a sua existência, né? Também a Polícia do Exército acionada, e Brasília está, de certa forma, de prontidão, se preparando para esses atos que são previstos para hoje, a partir das 6 horas da tarde, ou seja, no escuro, no escurinho não do cinema, mas no escurinho sim do terrorismo, da ameaça à segurança nacional. Vamos acompanhar com toda certeza, porque demanda todo o cuidado, ainda mais dependendo também do que aconteceu ontem, né, Eliane, na Flórida. A gente viu que o presidente Bolsonaro fez uma postagem, compartilhou uma postagem golpista, mas apagou logo depois. Só que enquanto isso a realidade se impõe. A gente vê, por exemplo, que hoje na agenda do presidente Lula tem encontro com Tarcísio de Freitas, governador de São Paulo. Pois na realidade paralela do presidente Jair Bolsonaro, ex-presidente Jair Bolsonaro, ele primeiro, né, ele foi internado.
né, internado na Flórida. Aí uma hora ele está internado, outra hora o hospital que eles anunciaram diz que ele nunca foi internado lá. Agora aparece outro hospital dizendo que ele está lá. Então é uma história meio esquisita, até porque quando você compara as internações do Bolsonaro, elas sempre coincidem com algum momento político desconfortável para ele. O momento político está ruim, o noticiário está ruim e ele se interna. Então ninguém sabe o que está acontecendo efetivamente com o ex-presidente Bolsonaro, mas o fato é que ele postou um Twitter incitando os ataques terroristas, porque ele botou um cidadão bolsonarista de 4 costados, de Mato Grosso do Sul, me parece, um procurador bolsonarista, acusando as eleições de fraude, acusando a falta de transparência da justiça eleitoral, aquelas coisas malucas que já foram amplamente desmentidas por organismos internacionais, por vigilantes internacionais, por entidades, mais de 40 entidades nacionais, pelo Exército Brasileiro, enfim, por toda parte, mas o Bolsonaro continua postando isso. Aí ele posta, viraliza e ele tira. Qual é o intuito dele? É a conflagração brasileira. Ele está lá no conforto da Flórida, ali ao lado, como a gente fala todo dia, eu e Heisen, ao lado do Pluto, do Tio Patinhas, do Pateta e tal, mas botando fogo no circo aqui. Não contra só o governo legitimamente eleito e empossado do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, mas contra o Brasil, contra os brasileiros, contra os 3 poderes, contra a democracia. E você falou do Tarcísio. Ah, Tarcísio, isso, vai estar hoje na agenda. Desculpa, o Tarcísio já estava anunciado, o próprio Lula já tinha anunciado desde domingo que ele tinha essa agenda hoje, essa audiência hoje com o Tarcísio Gomes de Freitas, o governador de São Paulo, que foi alçado à condição de candidato pelo Bolsonaro, mas que não tem compactuado com esse tipo de indecência e imoralidade que está sendo cometido em Brasília. Ao contrário, o Tarcísio veio para a reunião dos governadores, fez uma fala pró-democracia em nome dos governadores do Sudeste e hoje ele vai se encontrar republicanamente com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Né? São Paulo e Brasil têm muitos pontos em comuns, muitos pontos de interesse. O Brasil precisa de São Paulo precisa do Brasil, nós somos uma nação que precisamos reconstruir muitas coisas, precisamos reconstruir a nossa credibilidade internacional, as nossas políticas públicas, as nossas finanças. Então, Lula e Tarcísio dando sinais de não apenas maturidade política, mas de mero e bom senso pessoal e político. Bom, Eliane, tivemos nas últimas horas mais decisões, a semana inteira até agora, de decisões importantes do ministro Alexandre de Moraes, uma delas a ordem de prisão do ex-ministro da Justiça e ex-mais recente secretário de Segurança do Distrito Federal, Anderson Torres. Pois é, a gente mais uma vez assiste o Alexandre de Moraes, ministro do Supremo e presidente do Tribunal Superior Eleitoral, tomando a frente da resistência a essa tentativa de golpe, né? O Alexandre de Moraes mandou prender o Anderson Torres, ele é delegado da Polícia Federal. Ele foi secretário de Segurança do Distrito Federal, depois foi ministro da Justiça do Bolsonaro, bolsonarista de 4 costados, e depois voltou para a segurança pública do governo ibanês. Não poderia. Por quê? Porque a segurança do Distrito Federal, que é a capital da República, onde ficam as sedes dos 3 poderes, isso tudo é responsabilidade da Secretaria de Segurança do GDF, que é paga com dinheiro federal. Né? As forças de segurança do DF são pagas a rodo, com dinheiro a rodo, pelos cofres federais.
E aí, por que o Ibanez Rocha botou o Anderson Torres num cargo como esse para tomar conta da segurança do GDF? Né? Isso precisa ficar bem explicado. Então, o Alexandre de Moraes mandou prender o Anderson Torres, mandou prender o comandante da PM do Distrito Federal. Enquanto isso, a Câmara já tinha aprovado rapidamente a intervenção federal no GDF, né? E o Senado ontem de manhã já foi na mesma linha e confirmou a intervenção federal no GDF e, além de tudo, o Alexandre de Moraes já tinha afastado por 90 dias o governador Ibanez Rocha. Então, toda a cúpula da política e a cúpula de segurança do GDF estão afastados. E o Alexandre de Moraes, nos seus despachos, fala da situação gravíssima que foi colocada, só que isso, e eu insisto nisso, não elimina a responsabilidade por omissão ou por má-fé dos órgãos federais. Né? A Polícia Federal fez o quê? Batalhão de Guarda Presidencial fez o quê? Polícia Judiciária fez o quê? Polícia Legislativa fez o quê? O GSI fez o quê? Então, Heisen, toda a pressão está contra aqueles criminosos que invadiram. Falta prender os mandantes. Toda a pressão está contra a cúpula do GDF. Falta apurar as culpas do governo federal. Muito bem, vários nomes aí e o Anderson Torres dizendo que vai voltar a se entregar. Vamos aguardar. Eliane, não bastasse tudo isso que está acontecendo, tem outra crise que está envolvendo, você tem falado disso aqui já, queria saber se tem novidades, envolvendo o ministro da Defesa, José Múcio. Pois é, né? Quando você fala que o Anderson Torres vai voltar, é porque o Anderson Torres, gente, fez o seguinte: ele saiu do Ministério da Justiça, do Bolsonaro, voltou para a Secretaria de Segurança do Ibanez Rocha no DF, mudou a cúpula, botou só os cupinchas dele na culpa da segurança e, se meteu no avião e correu para a Flórida, onde está o Bolsonaro. Ou seja, ele deixou todo o esquema armado aqui e se mandou para assistir os atos terroristas de camarote com o Bolsonaro comendo pipoca. E agora ele diz que vai voltar para se entregar. Um delegado da Polícia Federal que passa para a história como no mínimo, um cúmplice do terrorismo contra as instituições, contra a democracia, contra o país. Agora, você me pergunta, né, Heisen, sobre José Múcio. Na verdade, o PT fazendo muita pressão, parte da esquerda fazendo muita pressão contra a permanência do ministro José Múcio no Ministério da Defesa. Isso parte principalmente da bancada do PT na Câmara, e ontem isso teve um novo fato muito grave, que foi o seguinte: o André Janones, que foi o braço armado, eu chamo assim, né? Braço armado do Lula na internet durante a campanha. Ele que foi candidato à presidência, deixou de ser candidato para apoiar o Lula e virou, assim, a linha de frente do Lula na internet, combatendo as fake news com mais fake news. Ontem ele botou na internet que o Zé Múcio estava pronto para pedir a renúncia ao cargo antes que fosse demitido. Ou seja, o Zé Múcio com a carta de demissão para evitar ser demitido. O Zé Múcio desmentiu essa informação e, aliás, lá pela 11h30 da noite ou 11 horas da noite, algo assim, eu recebi rapidamente uma nota oficial do Ministério da Defesa desmentindo que o Zé Múcio tenha tido essa intenção.
Zé Múcio, que ontem, junto com o ministro da Justiça, o Flávio Dino, os dois, Dino e Múcio, almoçaram com os comandantes das 3 Forças Armadas. Ou seja, não é hora de promover guerra interna, né? A guerra do governo Lula é a guerra contra os terroristas, contra os bolsonaristas, contra os insanos, contra os financiadores. Né? Não é hora de promover guerra interna. O Zé Múcio, que vem da direita, né, que era do antigo PFL, que virou o DEM, que agora é a União Brasil, foi colocado no Ministério da Defesa exatamente para abrir o diálogo, para pacificar e amansar as Forças Armadas. Não é hora de botar a faca no pescoço de almirante, de botar revólver na testa de general e dar soco na barriga de brigadeiro. É hora de chamar a razão, é hora de trazer para o viés da democracia, é hora de fazer o que eles fizeram ontem. Esvaziaram aqueles acampamentos em torno dos quartéis, tiraram aquela bagunça toda de lá, limparam a área e estão unidos nisso com o governo Lula. Né? Se há infiltração, é preciso combater a infiltração com quem tem bom senso e não trazendo um ministro radical para confrontar quem tem bom senso e, portanto, fortalecer os insanos e infiltrados. Logo, o PT está errado em abrir essa nova frente de desgaste, pressionando pela demissão do José Múcio Monteiro. Ele está fazendo tudo isso em consonância com o Lula, em consonância com o ministro da Justiça. Pode haver divergência? Sim. Faz parte da administração, da vida da gente, da democracia haver divergências, mas não é hora de guerra interna. E olha, de tudo isso que você está falando, na segunda semana de governo, um ministro ter que desmentir que vai ser demitido, já é um mau sinal, né? Não, e numa hora dessas... Uma hora dessas. Ainda. Numa hora dessas, com os terroristas bolsonaristas ameaçando novas invasões, com... torres de energia sendo ameaçadas, com tudo isso, é hora de o PT estar preocupado e gastando energia contra o próprio ministro? Gente, é insano isso também, né? Certo. Bom, está se investigando inclusive isso aí, 3 torres de energia derrubadas em Rondônia e também no Paraná. Deixa eu aproveitar e encaixar uma pergunta do Maurício Mendonça. Ele está querendo saber... porque ele está falando da lei antiterror, que não inclui, ele diz curiosamente, terrorismo político, e ele ficou pensando que foi feita para a Copa no governo Dilma, e aqui o terrorismo político no Brasil é um conceito que já permitiu atrocidades por parte do Estado há algumas décadas, e ele pergunta se não seria impossível incluir terrorismo político na lei, se agora isso poderia ser revisado. Será que a esquerda clássica não teria rejeição pela memória do que já aconteceu? E será que a direita absorveu esse modus operandi de modo definitivo do terrorismo político? Está perguntando o Mauro Mendonça. Oi, Mauro. Aliás, Maurício, desculpe, Maurício. Oi, Maurício Mendonça, muito bem-vindo, excelente pergunta. Você sabe que a lei brasileira contra o terrorismo, ela é muito dúbia, ela é insuficiente. Por quê? Porque a esquerda brasileira, gato escaldado tem medo de água fria, achava que se você fizesse uma lei de contra terrorismo mais dura, mais abrangente, isso poderia ser uma forma de criminalização e de perseguição dos movimentos sociais. Que isso poderia ser usado, por exemplo, contra o MST, contra a Força Sindical, contra a UNE, em seus movimentos políticos. Então, a lei acabou saindo muito dúbia, muito frágil por causa da esquerda. E agora inverteu-se a história, né? Inverteu-se a história. Essa lei dúbia e frágil acabou sendo conveniente para essa extrema-direita terrorista e golpista, né? Que está bem protegida por uma lei dúbia. Então agora invertem-se os papéis.
A direita está gostando da lei e a esquerda que quer mudar a lei. Como a esquerda ganhou as eleições, aliás, não ganhou sozinha, ganhou por uma grande frente ampla que inclui todo o centro, o PSDB, o MDB, etc. Mas também a própria direita, agora o PP, os republicanos que eram da base do Bolsonaro já estão também compondo com o governo Lula. Talvez seja a hora de fazer uma lei antiterrorismo que não tenha viés ideológico, uma lei antiterrorismo que seja conveniente do interesse de toda a nação brasileira e não a extrema-direita, a extrema-esquerda ou quem quer que seja. Terrorismo é terrorismo, não importa qual seja a origem ideológica desse terrorismo. Muito bem, Eliane Cantanhede conosco diariamente aqui no Jornal Eldorado e de volta amanhã. Obrigado, Eli, até amanhã. Até amanhã, beijão. Até amanhã, beijão. Até amanhã, beijão.